Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que estão vindo agora, os novos, muito obrigada por se inscrever no meu canal e estar acompanhando as minhas publicações. Sejam sempre bem-vindos. Que a luz do universo esteja presente em cada um de vocês, trazendo paz, harmonia, felicidade, saúde e tudo de bom. Hoje eu queria estar falando algo sobre o que você busca e onde você está buscando. Isso com referência ao autoconhecimento. Qual visão você tem do mundo? Qual visão você tem de você como ser humano? E onde você busca e o que você busca? O ser humano, para ele desenvolver-se, para ele tornar-se um ser livre, independente, com capacidades e potencialidades, ele precisa buscar constantemente dentro de si, em toda e qualquer situação, qual é a sua expectativa com respeito a determinada situação que acontece em sua vida. E tudo que você imagina, quer queiram uns ou não, está ligado com a espiritualidade. E que espiritualidade é essa? A espiritualidade que eu falo não é você ir simplesmente a uma igreja, por exemplo, a igreja católica, participar de procissão, participar da missa simplesmente, ir na igreja evangélica, pagar o seu dízimo, né? Congregar-se no domingo, unir-se naquela congregação e falar para todos que a sua religião é melhor do que a do outro. Buscar o autoconhecimento não é simplesmente você cursar uma universidade, uma faculdade. Quando você vai para isso, tudo é importante, porque quando você vai para uma faculdade, você vai desenvolver em você aquela matéria, aquela disciplina. Você não está buscando o autoconhecimento. Quando você vai para uma religião, você está se congregando com outras pessoas para desenvolver o seu lado social, né, em grupo, compartilhar ideias, receber esclarecimentos sobre a religião. Religião não leva ninguém a se autoconhecer. O que leva o ser ao autoconhecimento, a desenvolver as suas habilidades, é fazendo exercício constantemente na sua mente, observando as suas reações, dando oportunidade para descobrir quem é você, o que você quer, o que você vai fazer para você mudar algo que não está correto na sua vida. É você entender que você é apenas uma partícula minúscula de um átomo e que compõe toda a energia que forma o universo como um todo. Nós somos uma partícula. O Criador está dentro de cada um de nós como partícula. E assim como está em cada coisa que nós visualizamos ao nosso redor. A madeira, ela faz parte, né, ela tem aquela partícula dela, né, que congrega nessa, que vem da árvore, né, que é a flora, a fauna, os animais, todos estamos ligados numa mesma sintonia, numa mesma partícula. Aqui, todos somos dependentes de tudo que existe no universo. Se não houvesse os animais, com certeza a humanidade não existiria. Se não houvesse as pedras, se não houvesse a terra, muito menos ainda. Nós estaríamos vivendo
em outra dimensão, em outra esfera, em outra estrela, ou até mesmo em outro planeta. Ultimamente, as pessoas estão buscando o entendimento de si, discutindo se o Javé é verdadeiro, se ele não é, se Adão realmente foi criado por Deus, né? De onde veio essa humanidade imensa, sendo que o único livro disponível que nós temos diz que só existiu Adão e a Eva, e que Adão comeu do fruto proibido, aliás, ele estava descobrindo que ele poderia ir em busca do autoconhecimento, é isso que diz a árvore da vida, né? E que a culpa de tudo foi a Eva que levou Adão a cometer pecados, que seria procriar, né? O homem, nessa época, ele entendeu que ele pode criar corpo. Então, o homem é um co-criador, os homens podem co-criar. Criar corpos para abrigar espíritos que encarnam aqui para a busca da sua evolução como ser humano, né? O Darwin estava certo. A gente vive da evolução, mas não simplesmente que nós viemos do macaco, não. Nós viemos de um ser humano mesmo, um ser humano bruto, um ser humano que ainda tinha todo o conhecimento dentro de si, mas ele não sabia como buscar, porque lhe faltava ferramentas, lhe buscava oportunidade para ele ir atrás. Então, isso nos faz entender que, apesar de toda a evolução que aconteceu no mundo, informática, tudo, o homem ainda pensa como o homem da Idade da Pedra, aquele lá atrás que só pescava, caçava para comer, né? A vida hoje se resultou no quê? Comer, trabalhar, dormir e fazer sexo, só. Quando que o homem tira um tempo para ele pensar em si próprio e o que ele pode fazer? Qual é a missão de cada um aqui? Você tem ideia de qual é a sua missão como ser humano? Todo ser humano ele tem uma missão. Ele veio para cá, né, com um propósito, né? O único que cumpriu os propósitos pelos quais veio para cá foi Jesus. Então, não adianta você, de repente, pregar, falar, ai, não, eu sou adepto de Jesus, eu amo Jesus, e fazer tudo o contrário do que ele vem ensinar. Quando a Terra foi organizada, Jesus era um dos responsáveis. E ele acreditou que o homem pudesse evoluir sem a sua presença aqui, porque os antigos eles tinham contato com anjos, né? Eles conseguiam manifestar a natureza. Porém, ultimamente, ninguém consegue mais fazer isso, porque está tão ocupado com o que está passando na televisão, no feriado está chegando, para onde ele vai, né? Onde ele vai curtir o feriado. Está todo mundo preocupado em ganhar mais dinheiro, mas esqueceu da coisa fundamental, que é a sua vida, a sua alma, que atualmente está clamando por conhecimento, por desenvolvimento. Isso não é invenção minha. Muito tempo, eu tenho a necessidade de buscar e as coisas vão caindo na minha mão. Os livros vão aparecendo, as lives para eu ver vão aparecendo, pessoas inteligentes vão se chegando até mim para dizer alguma coisa, e eu não me acomodo, eu vou buscar. Mesmo quando eu trabalhava, eu fazia minhas buscas, mas eu estava limitada, porque eu tinha o meu emprego, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia, tomava a maior parte do meu tempo e não me dava disponibilidade para que eu pudesse fazer uma busca mais acirrada, uma busca verdadeira naquilo que eu acredito, naquilo que eu posso fazer, entender a minha missão como ser humano e colocar isso em prática, que é o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui fazendo os vídeos simplesmente para que eu esteja na mídia constantemente. Não. Eu estou apenas, tanto é que eu me comporto como simples, eu sou uma pessoa simples,
porém eu sou independente. Eu descobri, nessa minha busca, que através do autoconhecimento você se basta. Que através do autoconhecimento você começa a dar valor a coisas que você não dava antes. Que através do autoconhecimento você se encontra como um ser divino. Buscando o divino da forma correta, você evolui. Se você quer fazer parte de uma denominação religiosa ou política, tudo bem, mas não esqueça de buscar por você, porque essas instituições que existem aí, elas não têm o mínimo interesse de que você se torne um ser livre e independente, que você seja um ser especial, porque daí você vai começar a questioná-los. Isso é verdadeiro? Onde está escrito? Quem falou isso? Como você processa isso? Qual é a sua missão? O que você pretende? Onde você quer chegar? Essas são as perguntas que deverão ser feitas. Né? E não simplesmente ser um boizinho do presépio lá dizendo amém, amém para tudo, sim, 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 sim. Não. Ai, Zilda, mas eu vou na missa todo domingo. Eu sou católica, né? Foi Jesus que fundou a Igreja Católica. Mentira, não foi. A religiosidade foi o homem que inventou. A religião é inventada pelo homem. O mestre ascensionado que estava aqui, Jesus, que veio para cá, ele reorganizou o planeta Terra. Isso pode ser visto nas lives do professor Laércio Fonseca, que ele fala sobre o projeto Terra. Né? Esse Jesus, ele reorganizou, confiou, achando que o homem iria se sair bem, mas não se saiu. E o que ele teve que fazer? Ele teve que vir aqui, se reencarnar, explicar para aquela pessoa, para as pessoas daquela época, o que era realmente, porque eles estavam todos desvirtuados. E esse Jesus, né, foi morto, porque o ser humano deixou que o ego falasse mais alto, ao invés de acreditar naquele ser maravilhoso, que foi o Jesus Cristo encarnado aqui no plano Terra. Alguns aderiram aos seus ensinamentos, mas outros não. Outros não. E vivem até hoje, quizás por uma reencarnação, batendo no peito que acredita em Jesus, mas não fazendo aquilo que ele ensinou. Isso não é evolução. Então, é por isso que eu digo que ir apenas à igreja não é uma evolução. Você só fazer somente pagar seu dízimo, que é uma bênção, você pagar uma dízimo que você vai ter em dobro, engano seu. Engano seu. Eu não diria o dízimo, eu acho que quando você se organiza num clube, numa associação, que é a religião, você deve sim ajudar quando você puder, para manter aquela estrutura, para manter aquilo lá com os serviços essenciais, porque para você se organizar num determinado local, numa igreja, por exemplo, a igreja tem que estar limpa, tem que ter energia elétrica, tem que ter pessoas que façam esse trabalho, que deverão ser pagos, daí você vai pagar, ajudar, colaborar como se fosse um clube, né? Pessoas que se reúnem, cada um dá uma quantia para pagar as despesas daquilo. Mas não atribuir isso como sendo o dízimo que se você pagar, você vai receber uma bênção, você vai ser milionário. Não vai lhe faltar nada. Não você pagar o dízimo com medo de ser repreendido e de perder tudo que você já tem. Existem pessoas milionárias que elas não congregam com ninguém, não fazem parte de religião nenhuma, e elas nunca perderam a fortuna que possuem. Porque elas são conscientes de si. Elas acreditam em si próprias. As pessoas condenam alguns pastores aí, televisíveis, né? Que eles pedem coisa exagerada. Eles estão na deles, estão fazendo a parte deles. O que existe dentro deles, ou seja, ser rico, ser milionário à custa de alguns inocentes que acreditam, ele não está nem aí.
Errado é quem você segue. Você que tem que fazer a sua análise, o seu julgamento dentro de si. Mas esse cara aí, será que é isso mesmo que eu tenho que seguir? Será que é essa religião mesmo que eu tenho que ir? É esse pastor que eu vou seguir? Existe muito lobo aí com pele de cordeiro, dizendo que vai prometer a salvação para todo mundo, que todo mundo, as pessoas, quando morrem, vão sentar à direita do Pai. Será mesmo? Eu digo que não. Não existe isso de você morrer, virou santinho, vai sentar na direita do Pai. A energia, o que você vibrava aqui, enquanto encarnado, você vai vibrar na outra, no outro mundo como desencarnado. E vai ser uma continuidade. Né? Você baixar no centro espírita lá um espírito dizendo que ele é obsessor, não vai fazer de você um ser de luz, não vai fazer de você um ser, né, consciente. Não vai. A pessoa só será evoluída, será consciente quando ela enfiar na cabeça que ela precisa evoluir. É aquela história. Você se ama? Se você se ama, você tem condição de dar amor a alguém. Mas se você não se ama, como que você vai dar amor para uma pessoa que você não ama? É impossível. O outro, ele sente a sua energia, ele sente o que você está sentindo. Quer você queira, quer não. Ninguém é amado quando não ama a si próprio. Ninguém consegue fazer o outro feliz quando ele não é feliz, quando ele não está feliz. Ninguém consegue dar o melhor na vida do outro, sendo que ele não dá o melhor para si próprio. A questão é o ser humano, ele ser o ser de luz para si próprio. Se os outros quiserem aceitar, muito que bem. Os que não quiserem, é porque eles não foram buscar ainda. Porque na hora que eles forem buscar pelo autoconhecimento, eles vão sacar, eles vão entender qual é a realidade da vida. A vida do ser humano não se resume apenas em você comer, né? Você trabalhar, você dormir e você fazer sexo. Não. A vida do ser é valiosa demais para gastar simplesmente com essas coisas. É por isso o número 666 ser chamado número da besta. O que seria isso? O dia tem 24 horas, ou seja, 3 sobre 3, formando uma unidade que é igual a 1. Se você dividir as 24 horas por 3, né, esse dia aí, você vai ver que você só cuida de 2/3, ou seja, do seu trabalho, que é o número 6666. Né? Ou 1/3, que é cuidar do espírito, você não faz. Então, você cuida apenas de 2/3. Né? É 1/3 para o trabalho, 1/3 para você dormir e cuidar de você, se alimentar, e 1/3 você teria que cuidar do espírito. Mas você não faz isso. Você apenas trabalha, cuida de você. São 2 sobre 3, divida 2 por 3. Vai dar uma dízima periódica 0,66666. Que seria o que esse 66 aí? Que daí inventaram o filme, que o Satanás tem o 66 na cabeça, tem o sinal da besta. Todos têm o sinal da besta. Todo aquele que não se conecta com a espiritualidade, mesmo estando numa associação religiosa, ele tem o 66 na cabeça. Porque ele só cuida de 2/3. Só cuida do trabalho, de viver, se divertir, os 2/3 impostos pelo ego. Mas aquilo que está lá na sua mente consciente, das coisas que ele vem acumulando em todas as encarnações, desde que o mundo surgiu, desde que ele se encarnou pela primeira vez, ele não busca por isso. E esse conhecimento está lá dentro dele,
nos registros akáshicos, que terão que ser buscados para lhe dar continuidade à evolução onde ele parou. E não simplesmente achar, como ensina o Espiritismo, né, que você está aqui para resgatar karma, para evoluir, que quando você desencarna, você vai ficar ocioso sem fazer nada. Não, a evolução ela continua. Só que quando a pessoa desencarna aqui, ela está tão doente da mente, né, que ela chega lá, ela fica desacordada um tempão, porque ela não reconhece que ela deu continuidade à sua evolução, e até que ela acorde, para retomar isso, ela tem que começar tudo de novo, primeiro entender o que é o mundo espiritual. Porque se o ser humano ele tiver consciência de que ele é um ser, existe dois tipos de seres, encarnados e desencarnados, mas que o espírito é um só, se ele tiver essa visão, quando ele desencarnar, ele vai dar continuidade. Ele sabe, falando, eu sei que minha alma não morreu, eu perdi um corpo, agora eu sou outro, vou buscar como que vai ser agora. É isso que é a morte é a morte do corpo físico, simplesmente. A alma é imortal, os sentimentos que você tem, você carrega consigo. Se você tinha ódio, se você tinha rancor, se você era uma pessoa do mal, você continua sendo uma pessoa do mal. Se você era uma pessoa do bem, você continua sendo uma pessoa do bem. Só que você se esquece disso, porque primeiro você tem que aceitar que desencarnou, para depois você dar continuidade aonde você parou. Então, busque pela espiritualidade, busque entender o processo de reencarnação, busque entender o projeto Terra, busque entender qual a sua missão aqui, o que você veio fazer aqui, busque entender a sua alma. Você está fazendo algo que engrandeça a sua alma? Você está fazendo as coisas para que sua alma se torne cada vez melhor? Ou está esperando desencarnar para fazer isso? Quando você desencarna sem ter um mínimo de conhecimento, você vai para o outro lado, você vai ficar desacordado no hospital um tempão até você entender que onde você está e o que você fez. E se você desencarna com esse entendimento, já é uma vida andada. Você chega lá, você sabe qual é a condição e você vai buscar por ajudar e não ser ajudado para entender que você é um ser desencarnado que agora não tem mais um corpo. É isso que a espiritualidade cobra das pessoas. É isso que elas querem que você faça. Que você desencarne com entendimento. Ou, se alguém quiser, né, no céu, né? Mas a turma está entendendo errado. Elas acham que no céu você vai ficar lá com um bando de anjos, tocando violino, né? Orando o tempo todo, que é tudo azul, maravilhoso, cor-de-rosa, os anjos todos te acolhendo. Engana-se quem pensa assim. Engana-se. Se você desencarna com uma energia, com uma água de quem quer que seja, aquilo lá vai te atormentar na condição desencarnada, porque a alma não desencarna. O que desencarna é o corpo. Entendam isso, por favor. E siga a religião que vocês quiserem para se congregar, para se unir com outras pessoas, mas busque o seu conhecimento interior sendo um autodidata. Comece a estudar, comece a buscar nas pessoas que possam te auxiliar. É o pastor da sua igreja? Muito que bem. Comece a questionar o pastor, falar, pastor, quando eu desencarnar, eu morrer, eu vou para onde? Como que vai ser minha vida do outro lado? Vocês já fizeram essa pergunta para o pastor de vocês? E já chegou para ele e falou, eu quero mudar? Eu quero ser alguém livre, independente? Quero ter entendimento que a minha alma possa passar para mim? Né? Ou você só está indo na igreja, lá nas procissões, nas missas? A missa foi a primeira peça de teatro que aconteceu no mundo, foi a missa. Missa é uma peça de teatro, porque ela envolve música, ela envolve leitura, envolve lá as cantorias que eles falam que é de louvor. Né? É uma peça de teatro, vocês podem procurar aí no Google, que vocês vão achar o que é uma missa. Missa é uma peça de teatro. Né? Uma pessoa lá, um padre, ele veste toda aquela roupa lá, que representa lá o judaísmo, né? Os peixes, né? Na roupa do padre lá, aquelas coisas todas que representam o judaísmo, aquilo lá, imposto no cristianismo. Entendeu?
vindo de uma seita politeísta que buscou muita coisa do zoroastrismo para acoplar num só assunto e formar o cristianismo. O cristianismo veio disso, né? O cristianismo não foi fundado por Cristo, não. Jesus não criou igreja nenhuma. Jesus é aqui e falou assim, olha aqui, cara, você é um ser independente, Deus está dentro de você, você busque pelo seu conhecimento, que a sua fé te cura. A maneira como você vive afeta na sua alma. Então, busque viver de maneira correta. Jesus veio e falou, você não precisa de templo para ir se congregar. Quer orar para Deus? Você pode orar onde você estiver. Se você fizer a oração com fé, você será atendido. É isso que Jesus veio ensinar. Jesus não morreu para salvar ninguém, não. Engana quem fala, né? Que Jesus morreu para salvar, o sangue dele salvou todo mundo. Não. Não. A igreja só colocou, né? A Igreja Católica, quando fundou o cristianismo, a Igreja Católica, ela pegou do cristianismo, né? Que eles estavam seguindo Jesus, era um bando lá que pegou do judaísmo alguma coisa, os hebreus começaram a seguir Jesus. Eles pegaram esse ensinamento, né? Com todos aqueles rituais, aqueles festivais religiosos, cultuado pelo judaísmo e zoroastrismo, juntou tudo, fundou o cristianismo, mas Jesus, na época, estava muito influente. As pessoas sacaram a realidade e começaram a seguir. O que a igreja fez? Começou a matar todo mundo, inclusive o mestre amado Jesus. Mataram Jesus. Como que a igreja ia, de repente, dizer que ele era um Deus? E eles mataram um Deus? Então, o que eles fizeram? Criou-se a Santíssima Trindade, né? Deus seria o Criador, o Pai, o Filho seria Jesus, e o Espírito Santo é o Espírito que habita em você. Né? Algumas igrejas falam, é o Espírito Santo que falou, mas eles acham que é o Espírito Santo que é de Deus que falou por eles, uma congregação. Não, é ele falando para todo mundo, é ele dando a sua opinião, é o Espírito dele. E muitas vezes esse Espírito não está conectado com a divindade do bem, não. Às vezes está seguindo um Deus que foi criado como Javé, aquele Deus sanguinário lá, que provocava assassinato de crianças, né? Que saqueava cidades e trazia as riquezas para si próprio. É aquele que se fez Deus dizendo que ele deveria ser o único a ser respeitado nesse mundo, né? O ser humano, se quisesse ganhar a salvação, tinha que segui-lo como Deus. Aquele foi inventado. Tudo para moldar você, para te guiar para o caminho onde eles querem. Assim surgiu o cristianismo, assim surgiu o domínio sobre a humanidade, por uma via completamente torta da realidade que Jesus veio ensinar aqui no plano Terra. Namastê.